Você se lembra do ex-candidato ao Parlamento Europeu na Finlândia, que invadiu o sistema de Ursula von der Leyen e foi preso por isso? O caso dele ainda não foi concluído nos tribunais, mas agora, o maior jornal da Finlândia está difamando Armando Mema, chamando-o de fantoche da Rússia e parte da guerra híbrida do Kremlin. Aqui para discutir seu caso comigo pela segunda vez está Armando Mema. Armando, bem-vindo de volta. Armando, welcome back. Oi, Pascal. Obrigado por me receber de volta no seu canal do YouTube. Bem, obrigado por me contar o que está acontecendo com você, porque esta é realmente a primeira vez que um jornal tão grande está se esforçando tanto para difamar você. Você pode nos contar primeiro qual é a situação atual? O que aconteceu com você nesse espaço de mídia pública? Sim, claro. Então, do nada, e sem qualquer abordagem de nenhum jornalista da maior mídia do país, na Finlândia, a Yle News publicou um artigo com uma acusação muito séria contra mim, dizendo que eu faço parte do sistema de propaganda russo. Basicamente, eles me acusaram de travar uma guerra híbrida contra a Finlândia e a Europa. Essa é uma acusação muito grave que eu rejeito. A questão é que acho que isso está muito relacionado aos protestos sobre o caso da Ursula von der Leyen em Helsinki. O estranho é que nenhum jornalista entrou em contato comigo ou me fez qualquer pergunta. Eles simplesmente lançaram esse artigo no maior veículo de comunicação do país para atacar minha reputação. Ontem, tive uma entrevista com o Helsingin Sanomat, que também é um grande jornal de Helsinki. Estávamos discutindo o assunto e o jornalista comentou como era estranho e esquisito que a maior mídia do país tivesse feito um artigo com acusações tão sérias contra mim. Sim, e ao mesmo tempo, o seu caso, quero dizer, você meio que se tornou uma sensação nas redes sociais por causa daquele vídeo em que estava sendo arrastada enquanto protestava contra Ursula von der Leyen, quando ela disse que você deveria estar feliz por viver em um país livre, porque na Rússia você seria presa, enquanto você literalmente estava sendo presa e arrastada. E ainda há uma discussão no tribunal sobre se você será multada ou não, ou se vai realmente receber o dinheiro de volta que você já pagou. Você pode me contar um pouco se o artigo do jornal mencionou isso e explicou que o caso ainda está em andamento? De jeito nenhum. Eles censuraram completamente o fato do protesto e o fato de que eu tenho protestado contra Ursula von der Leyen. A questão é que estão tentando novamente proteger a imagem da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de todas as formas e por todos os meios possíveis. Então está claro que estão usando a mídia contra mim e também, sempre que possível, para proteger a imagem da presidente europeia e preservar a imagem da União Europeia como uma instituição democrática. A questão é que isso é muito grave, porque agora estão criando acusações contra mim por protestar pacificamente. Essa é uma escalada muito séria, porque antes de tudo, eles não têm nenhuma prova desse tipo. Eu tenho me disposto a falar por conta própria, já que a mídia do país não me deu nenhum espaço. E ainda assim, o incidente do ano passado não foi totalmente publicado na imprensa. Eles trataram o assunto como algo muito polêmico, e como você pode ver, isso é uma escalada séria, de ter acusações por desobediência pública a ser acusado de travar uma guerra híbrida. A acusação só aumentou. Mas no caso de te acusarem de guerra híbrida, algum jornalista com o nome assinado nesse artigo, ou é o jornal inteiro que o respalda? Quem realmente escreveu aquele texto sobre você? Então um jornalista escreveu isso, porque eles precisam incluir o nome do repórter. Mas a questão é que dá para ver claramente que esse é um artigo do Estado Profundo, porque chamaram especialistas da Universidade de Vaasa, que também apoiam essa ideia. Tem uma mulher, uma especialista da Universidade de Vaasa, que afirmou que sim, Mema está travando uma guerra híbrida contra a OTAN e todo esse absurdo.
Isso mostra claramente que agora, desde que a Finlândia faz parte da OTAN, há um controle sistemático da narrativa. Eles precisam silenciar qualquer voz com uma opinião diferente. Então, mais uma vez, dá para ver que há uma interferência clara no sistema democrático da nossa sociedade. Nós não apenas não temos liberdade de expressão ou democracia no momento mais importante da nossa democracia, que são as eleições europeias, mas também não somos nem mesmo livres para expressar nossas opiniões básicas. Parece que se você tem visões diferentes, ou se não está alinhado com a narrativa dominante que tentam lhe vender, você se torna um inimigo. Isso não deveria acontecer em uma sociedade livre e democrática. Todos deveriam ser livres para ter sua própria opinião. E eu deveria poder dar entrevistas em todo o mundo, sem que os maiores meios de comunicação do país me acusem de travar uma guerra híbrida. A questão é a seguinte: as pessoas que se opõem às suas opiniões, e, em grande parte, às minhas, de que precisamos de paz com a Rússia e de que essa guerra por procuração precisa acabar o quanto antes, têm duas estratégias para explicar pessoas como você e eu. A primeira estratégia é dizer que somos propagandistas pagos pelo Kremlin, que estamos trabalhando diretamente com o homem do Kremlin e recebendo um salário por algum meio. Essa é a primeira. A segunda é nos chamar de idiotas úteis, dizer que essas pessoas são tão burras que não percebem que estão servindo ao homem do Kremlin, talvez até de graça. São idiotas úteis. Geralmente, é uma das duas. De qual das duas o jornal te acusa? De acordo com o jornal, essa é a primeira história, aquela em que eu estaria diretamente envolvido com o governo da Rússia. E essa é uma acusação muito séria, porque eles não têm nenhuma prova disso. Eles deveriam apresentar evidências concretas. Não se pode simplesmente afirmar que qualquer pessoa que tem uma opinião diferente é culpada de alguma coisa. Essa é uma estratégia muito clara de polarizar a discussão e o debate livres. Isso não está acontecendo apenas aqui. Também aconteceu com um dos maiores especialistas em geopolítica da Itália. Jeffrey é dos Estados Unidos. Mas quando foi dar uma entrevista na Itália, foi diretamente atacado na televisão nacional e rotulado como alguém que espalha propaganda russa. Foi de um de seus políticos menores, Carlo Calenda, da Itália. E se você perceber, isso gerou uma grande repercussão na mídia, como Calenda acusou Jeffrey Sachs de dizer os fatos, de contar a verdade histórica sobre como o conflito na Ucrânia começou e qual era a sua opinião sobre o assunto. Se eles podem fazer isso com um dos principais especialistas, alguém que estudou, trabalhou em universidades e até colaborou com o governo dos Estados Unidos, pessoa muito respeitada. Imagine que podem fazer qualquer outra OAS. E esse é o meu caso, Troas Heim Sistema. Sim, isso é verdade. A única coisa com a qual precisamos ter cuidado é com a palavra eles, porque eles pode se referir a um grupo abstrato de pessoas que apenas compartilham a mesma crença. Então, se aquele jornalista compartilha a mesma crença que Ursula von der Leyen, que compartilha a mesma crença com muitos parlamentares, que compartilham a mesma crença com algumas pessoas no tribunal que agora estão lidando com você, então temos apenas um grupo epistêmico, certo? Eles apenas cooperam porque têm a mesma mentalidade. Mas se eles realmente se referem, como você disse, ao estado profundo, no sentido de que se trata de um ataque coordenado, então estamos em um nível diferente de escalada social, eu diria. E no momento você parece acreditar que é a segunda opção, que é um ataque coordenado em andamento. Sim, e para acrescentar mais, quando eu estava voltando no mesmo dia em que o artigo foi publicado, eu estava caminhando para casa com minha filha e havia um carro, um Chrysler, com duas pessoas dentro, subindo e descendo ao lado da minha casa. Era uma atividade muito incomum. Havia uma frase na parte de trás do carro, algo como palavrões ou algo relacionado a tiros,
e parecia uma mensagem psicológica dizendo: estamos te observando. Isso aconteceu no mesmo dia em que o artigo saiu, então, do meu ponto de vista, foi uma intimidação clara. Eles não estavam apenas atacando minha imagem pública, mas também minha vida privada. Então foi uma intimidação evidente. Eles estão tentando, de todas as formas possíveis, me silenciar e não querem que eu fale livremente ou tenha minha própria opinião. É um jeito muito de gangster de fazer as coisas, sabe? Tipo... gangster way of doing things, you know, like. Well, the intimidation of a non-conformist. Bem, a intimidação de não conformistas na União Europeia está definitivamente aumentando. Também temos um caso na Letônia, em que uma estudante letã, que organizava grupos estudantis online, está agora sendo presa. E Tatiana, esqueci o sobrenome dela. Ou é na Estônia? Não, desculpe, é na Estônia. Então isso está acontecendo nos Estados Bálticos, onde a repressão contra não conformistas está aumentando. E, obviamente, meios judiciais estão sendo utilizados. A Finlândia, que por muito tempo foi um país neutro durante a Guerra Fria. Você está dizendo que também estamos vendo agora esse aumento de pressão contra não conformistas, seja isso coordenado ou não. Mas a pressão está aumentando, certo? Sim, com certeza. You know, the way how because now Finland it's de facto Porque agora a Finlândia é de fato um país satélite dos Estados Unidos. Não há mais muito espaço para uma política externa independente. É o mesmo que acontece na Itália. A política externa precisa ser influenciada pela grande potência. Isso afeta todos os níveis da sociedade. É um método estruturado. Falamos frequentemente sobre a propaganda russa e a propaganda de outros países, mas nunca falamos sobre o sistema de propaganda da OTAN. Ontem mesmo, um jornalista do Heringsonomat, It is going to surprise me, yes. Você sabe que também tem propaganda da OTAN na Europa? E ele respondeu, bem, na verdade, isso faz sentido. And he was like, well, actually it makes sense, you know, I said that we also have an... Sabe, eu disse que nós também temos, e isso é muito ruim para a liberdade, os direitos humanos e a democracia deles. Porque enquanto tentam controlar a narrativa aqui, distorcendo fatos históricos para poder continuar apoiando a guerra na Ucrânia, existe a maioria do mundo real lá fora, os países do BRICS, os países emergentes, a China, a Índia e assim por diante. Eles veem a história como ela é e não fazem parte da propaganda disseminada nos países da OTAN. Eles conseguem ver claramente nossos dois pesos e duas medidas em relação ao que está acontecendo na Ucrânia. Podemos continuar dizendo a nós mesmos que temos esses chamados valores democráticos, mas olhe o que está acontecendo comigo e com outras pessoas pela Europa que simplesmente têm uma opinião diferente sobre certos assuntos. E eu não disse nada que fosse um grande escândalo. Acabei de dizer que, na minha opinião, não pode haver uma solução militar para o conflito na Ucrânia. Na minha visão, deve haver uma solução diplomática. Houve uma expansão da OTAN em direção ao leste, e eu disse que, na minha opinião, a Ucrânia não deveria se tornar membro da OTAN. Essas são as principais coisas que a OTAN está de fato promovendo a todo custo. Eles também não permitem um debate livre sobre isso. Enquanto o resto do mundo vê claramente que a OTAN se expandiu e não pensa da mesma forma que nós. Portanto, é meio absurdo que uma pequena minoria da população global decida como o mundo deve ser, multipolar ou unipolar, e como deve ser a estrutura de segurança mundial. Precisamos sair dessa mentalidade e tentar colaborar com o restante do mundo. And try to collaborate with the rest of the world. I couldn't agree more, but one of the phenomena that we are Não poderia concordar mais. Mas veja, um dos fenômenos que estamos observando agora no espaço público e midiático europeu e americano é que nossas grandes empresas de mídia parecem estar extremamente incomodadas por estarem perdendo a soberania da interpretação, a Deutungshoheit, como chamamos em alemão.
Ou seja, o poder de dizer às pessoas como interpretar o que está acontecendo. É por isso que você e eu estamos sendo acusados de espalhar propaganda russa ou, melhor ainda, de repetir pontos de fala russos. É algo curioso, porque não dizem mentiras russas, dizem apenas pontos de fala. Esses pontos podem estar completamente corretos, mas eles não querem que isso se espalhe. Agora, estão te acusando de realmente aparecer na mídia russa, especialmente na RT? Sim? Esse é o principal pecado que você cometeu, segundo essas pessoas? Sin that you committed according to these people? So the media after Sim. censoring me for Então a almost mídia, a decade, depois de me censurar por mais de um ano no caso de Ursula von der Leyen, me silenciou completamente na mídia finlandesa. E em vez de focar nos próprios pecados, eles dizem que eu cometi por aparecer e expressar minhas opiniões livremente na televisão russa. Veja, temos 2 pesos e 2 medidas aqui, porque enquanto sou censurado em casa e não me permitem expressar minha opinião na mídia, eles dizem, por que você está aparecendo em meios de comunicação fora da Finlândia? Você não deveria fazer isso. Com licença, eu disse, essa é a base de uma democracia livre, que eu possa dar uma entrevista onde quiser e expressar minhas opiniões de todas as formas possíveis. Essa é a própria essência da democracia. So this is the basic essence of democracy. Sim, mas o interessante é que geralmente as pessoas que atacam o Sten dizem algo como, idiota útil, certo? Que ele não entende que a Russia Today está usando ele para propaganda deles, que ele é um idiota burro. Mas no seu caso eles vão além, certo? Eles dizem, não, você não só tem uma agenda, como também está se vendendo. É um nível abaixo de te acusar de traição, certo? Exatamente. Por que eles estão te acusando de ter ligações financeiras com a Rússia? O artigo dá alguma indicação? Porque não se trata da ideia de conceder entrevistas fora da Finlândia. O verdadeiro risco, a principal ameaça, na minha opinião, é que, como político, minhas opiniões são tão amplamente aceitas e respeitadas em um dos maiores países do mundo, a Rússia, uma superpotência. E o fato de minhas opiniões serem tão respeitadas e amplamente aceitas lá, representa uma ameaça direta à democracia aqui em Wonderland e ao establishment, porque eles me veem como um possível candidato que poderia substituí-los na próxima eleição. Então essa é a principal ameaça para eles. Eles também estão preocupados em perder sua soberania de interpretação. Porque se olharmos para a escada da escalada, primeiro eles te ignoram, depois lutam contra você, e por fim você vence. Nessa escada você agora está no segundo degrau, certo? Então, de certo modo, isso é um indicativo de que na Finlândia, o que você está dizendo já não soa tão absurdo quanto soava há 3 anos. Sim, exatamente. Eles são como aranhas tentando se agarrar aos espelhos. Estão perdendo o controle da narrativa falsa que o sistema de propaganda da OTAN tenta vender à opinião pública. Como as pessoas podem pensar livremente, eles não conseguem ter controle total sobre a opinião pública. Você fez um ponto muito bom. Eles estão perdendo o controle da narrativa. Mas isso é inevitável, porque as pessoas têm um espírito livre, uma natureza livre. Você pode tentar aprisioná-las, pode tentar silenciá-las, pode tentar fazer todo tipo de coisa com uma pessoa, mas o espírito humano é livre e não há nada que possam fazer a respeito. As pessoas vão perceber quais são os fatos históricos, vão refletir sobre como estamos agindo, sobre nossa postura em relação à guerra na Ucrânia. E, sinceramente, não acho que as pessoas queiram acabar em uma guerra direta contra a Rússia. Isso é muito perigoso, no sentido de que podemos acabar em uma confrontação direta, cortando todos os laços e fazendo acusações constantes de travar guerra contra a Europa. Todas essas são coisas que certamente não favorecem a paz a longo prazo. Absolutely not. But
Sim, absolutamente não. Mas, no grande esquema das coisas, atacá-lo publicamente em um jornal tão importante, na verdade, traz um certo risco para essas pessoas por causa do chamado efeito Streisand. Quando alguém fala mal de outra pessoa ou tenta destruir sua reputação, isso acaba gerando mais visibilidade pública para essa pessoa. Então, seus seguidores ou as pessoas que agora sabem quem você é, aumentam, não apenas as que não gostam de você, mas também as que gostam. Você está tendo algum tipo de... Qual é o resultado disso? As pessoas entrarem em contato com você? No geral, você saiu prejudicado com esse caso? Ou isso está até ajudando você a alcançar mais pessoas? Estou constantemente recebendo ataques em mensagens privadas nas redes sociais de pessoas que acham que, de alguma forma, eu faço parte das acusações que estão fazendo. Mas também recebi muita solidariedade de outras pessoas. Pessoas que veem o que está acontecendo e entendem que é um completo absurdo. Elas dizem: você não ganhou nenhum assento no parlamento ou no parlamento europeu. Você ainda é apenas uma pessoa comum. Então as maiores mídias estão tentando atacar minha reputação, sem me dar qualquer chance de responder ou compartilhar minhas opiniões. Elas estão apenas expressando as delas. Então as duas coisas estão acontecendo. Estou recebendo muito feedback, comentários de ódio online, mas ao mesmo tempo as pessoas estão percebendo que há algo nessa história que não faz sentido. Elas estão intrigadas pelo fato de que primeiro me atacaram durante a campanha das eleições europeias e agora as maiores mídias estão me atacando novamente, sem sequer fazer perguntas. Então há prós e contras, sabe? As duas coisas ao mesmo tempo. Acho que isso mostra o perigo do que pode acontecer com quem ousa colocar a cabeça para fora da janela, certo? De um carro em movimento. Porque sim, é verdade. Quer dizer, você não ocupa nenhum cargo público. Então, quando as pessoas te chamam de político, você é político no sentido de participar do processo político, mas não ocupa de fato nenhum cargo. Você acha que esses ataques vão aumentar de modo geral? E está vendo eles sendo direcionados a outras pessoas também? Sim, absolutamente. Vejo outras pessoas na Finlândia, analistas geopolíticos ou professores universitários, que estão sendo constantemente atacadas por expressarem suas opiniões. Isso é um ataque sistemático aos intelectuais e à liberdade de expressão. Portanto, não se trata apenas de mim ou de qualquer pessoa que tente promover mudanças positivas na sociedade e trabalhar pela paz, mas também de professores e estudantes universitários. Houve um momento durante os protestos em que estudantes universitários estavam se manifestando por Gaza em Helsinki, e von der Leyen, com um microfone, disse a eles: esses são amigos de Putin. Então, qual é o sentido de tudo isso? Que estudantes e todos os outros que não concordam com von der Leyen ou com a União Europeia devam ser automaticamente rotulados como amigos de Putin. Acho que a liderança da Walberry sabe muito bem que culpar Putin por todos os problemas é uma carta muito útil, por isso continuam repetindo isso sem parar. Quem precisa de um partido de oposição quando se pode culpar a Rússia pelos problemas da Europa? É isso que está acontecendo em todos os níveis. Quero dizer, precisamos entender que na cabeça de Ursula von der Leyen, um partido de oposição é aquele que discorda sobre quantas armas devem ser enviadas à Ucrânia, certo? Quando a oposição é algo como devemos enviar 50 mísseis ou devemos enviar, essa é a ideia deles de oposição. Se você se afasta mais do que isso, na mentalidade deles, é porque deve estar sendo pago por Putin. Exatamente. E isso é muito perigoso, porque a Europa está se rearmando em um ritmo acelerado. E eventualmente acho que nosso vizinho, a Rússia, começa a nos ver cada vez mais como uma ameaça. Então, com a propaganda e as mentiras vindas da União Europeia,
podemos acabar em uma confrontação direta. E é isso que as pessoas precisam entender, que a menos que possam expressar seus pensamentos livremente, podemos acabar nesse conflito. Precisamos realmente reagir por meios pacíficos, como eu estou fazendo, porque tenho protestado de forma pacífica, e simplesmente expressar minhas opiniões e pontos de vista tem sido considerado uma ameaça. Vou continuar fazendo isso, não importa a intimidação. Tenho uma visão clara de como a Europa deve se concentrar na paz. Todos sabem que trabalham pela paz, podem ser úteis nesse processo. Então, como uma pessoa comum, estou desafiando a narrativa e sou um obstáculo para os belicistas que querem controlar essa narrativa. Eles querem continuar enviando armas sem justificar por que devemos manter uma guerra por procuração. Por que devemos continuar escalando esse conflito quando poderíamos resolvê-lo por meios políticos? Com certeza. Precisamos manter uma postura implacavelmente pacífica nessa abordagem, mas também implacavelmente vocal, implacavelmente barulhenta. E eu te agradeço muito, Armando, por saber erguer a bandeira da paz e da reconciliação aí na Finlândia. Espero mesmo que esses ataques diminuam. Claro, faremos outra atualização com você. Para as pessoas que quiserem te acompanhar, onde elas devem ir? Eu criei um canal no Telegram, posso te enviar o link depois. Você também pode me seguir no YouTube e no X, o antigo Twitter. Percebi que algumas das minhas postagens lá começaram a ser censuradas agora. E uma última atualização, desculpe. A jornalista que noticiou minha prisão durante as eleições europeias teve sua conta no Twitter banida. É a Tina Keskimäki, que foi comigo ao tribunal para me entrevistar naquele dia. Ela teve a conta no Twitter banida, então isso só reforça o fato de que estão tentando silenciar qualquer pessoa envolvida no meu caso. É absolutamente insano. Tempos assustadores no mundo livre. Armando mesmo, os links estarão na caixa de descrição abaixo. Armando, obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Tchau. Armando, thank you for your time today. Thank you, bye.